Às vésperas do fim de 2014, quando muitos trabalhadores se preparavam para comemorar a passagem de ano com suas famílias, o governo anunciava uma série de ataques contra direitos históricos dos trabalhadores. As medidas provisórias 664 e 665 representam um dos maiores ataques realizados recentemente contra os direitos dos trabalhadores. Elas limitam o acesso de milhões de trabalhadores a benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte e o PIS. A MP 664 muda as regras atuais da pensão por morte e do auxílio-doença. No caso da pensão por morte, passa a vigorar um período de carência de 2 anos. Antes, era necessário apenas 1 mês de contribuição. O cônjuge também terá de comprovar ao menos 2 anos de união. E as mudanças não param por aí. A pensão que antes era de 100% do salário passa a ser de 50% mais 10% por dependente. No entanto, os filhos têm direito a esse percentual somente até os 21 anos. Muda também a duração do benefício. Antes da MP, a pensão era vitalícia. Agora, depende da expectativa de vida do cônjuge. Somente após os 44 anos, por exemplo, o benefício será vitalício. Em alguns casos, a duração do benefício pode ser de apenas 3 anos. O que antes era vitalício e que antes era 100%, passa a ser 50% e ainda tem uma tabela de tempo para ser recebida. Os pontos modificados em relação ao auxílio-doença são 2. Primeiro, a MP retira do INSS a exclusividade da perícia para afastamento, ou seja, abre margem para terceirização de perícias e até mesmo para que sejam realizadas pelo médico da própria empresa. Em segundo lugar, altera o período para afastamento de 15 para 30 dias. A princípio parece bom, porque os trabalhadores vão ter que depender do aval do perito da Previdência para receber mais 15 dias de salário. O problema é o que se esconde por trás. Por exemplo, o trabalhador vai ter muito mais dificuldade para comprovar sua doença ou seu acidente no local de trabalho. Ou seja, ele não terá a estabilidade que o trabalhador adquiria a partir da perícia do INSS, que voltava para a empresa tendo 1 ano de estabilidade. Ele passa a ficar à mercê da empresa, a empresa pode determinar o tempo que ele ficar, que ele vai ficar afastado desses 30 dias, e depois desses 30 dias ele retorna para o local de trabalho e pode ser demitido. A MP 665 também é extremamente prejudicial aos direitos dos trabalhadores e altera regras para acesso ao seguro-desemprego, PIS e seguro-defeso para pescadores artesanais. Anteriormente, a regra previa o pagamento de 1 salário mínimo por ano para quem tivesse ao menos 30 dias trabalhados no ano anterior e recebesse até 2 salários mínimos por mês. Com a MP, passa a ser necessário ter trabalhado ao menos 6 meses no ano anterior. Além disso, o benefício será proporcional ao período trabalhado. O seguro-desemprego tende a ficar muito mais restritivo com as mudanças propostas por Dilma. Para quem precisar do benefício pela primeira vez, será necessário ter 18 meses trabalhados em um período de 24 meses. Na segunda requisição, será necessário 12 meses trabalhados em um período de 18 meses. A partir da terceira vez, as regras são iguais às atuais, com 6 meses de carência. Não só o trabalhador que vai fazer uso do seguro-desemprego está sendo penalizado, como o conjunto dos trabalhadores, já que a partir do uso do seguro-desemprego, o trabalhador ganhava um fôlego para poder procurar outro emprego e para poder ver a questão salarial. O trabalhador que sair de uma empresa e não tem acesso ao seguro-desemprego, ele é obrigado a pegar o primeiro emprego que ele conseguir. E esse primeiro emprego, com certeza, vai vir com um valor bem abaixo. Isso vai reduzir a massa salarial do conjunto dos trabalhadores, já que os trabalhadores aceitando um salário menor vai determinar com que os outros ramos também reduzam os salários. Então, o governo, dificultando esse acesso, ele atinge todos os trabalhadores e mantém a sua política em defesa das empresas. Durante a campanha eleitoral de 2014, a então candidata Dilma Rousseff, do PT, afirmou: mexer em direitos, nem que a vaca tussa. No mundo, nem que a vaca tussa. Mas bastou conquistar a reeleição para a presidente penalizar a classe trabalhadora. Entre as medidas anunciadas, além das MPs, estão o corte de investimentos sociais e o aumento de impostos. Agora mesmo, o governo também acaba de vetar o projeto de correção da tabela do imposto de renda baseado na inflação do último ano.
Então, o que está comprovado é que o governo mentiu descaradamente para os trabalhadores. Diante de tantos ataques, será preciso organizar muitas lutas para resistir e manter os direitos tão duramente conquistados pelos trabalhadores. Nós temos que ir para as praças mostrar para todo mundo que quer essas duas medidas, que isso vai arrebentar com o trabalhador. Se a gente aqui de fato não se informar para poder levar essa discussão para os trabalhadores, a gente vai ter ainda mais dificuldade para poder mobilizar os trabalhadores para resistir a esses ataques que estão sendo implementados pelo governo. Reavivar a década de 80 e 90 na classe trabalhadora, na memória de quem viveu aquilo. E não há saída a não ser, de fato, mobilizar os trabalhadores, mobilizar as categorias, mobilizar a classe trabalhadoras, ocupar as ruas. Então tem que ter assembleia, tem que ter debate, tem que ter discussão, tem que ir para as fábricas. O movimento sindical, ou pelo menos a parcela mais combativa que vai levar essa luta final, está contra essas medidas. E o primeiro passo dessa luta aconteceu no dia 28 de janeiro em São Paulo. As principais centrais sindicais do país levaram milhares de trabalhadores às ruas para dizer não aos ataques aos direitos realizados por Dilma. Esse dia 28 de janeiro, na nossa opinião, do Sindicato Metalúrgico São José dos Campos, da CSP Colutas, é o começo da luta contra os ataques do governo. Não só as medidas provisórias 664 e 665, que é o nosso foco hoje, que é a revogação dessas medidas, mas a própria política econômica do governo, que favorece os empresários e não favorece os trabalhadores. Já estão tendo demissão, algumas empresas já começam a falar em redução de salário com redução de direito. Então esse ato é um marco, é o começo da mobilização, é o começo dos trabalhadores ir nas ruas para lutar por seus direitos e seus benefícios que o governo quer retirar.